Bom, então vamos lá. Chakra, né, é uma palavra em sânscrito que significa roda. Na realidade, esses chakras, eles são centros que vão absorver ou emitir a luz. Então, você está lá caminhando, você vai explicar assim para o seu paciente. Quando o senhor ou a senhora sai para caminhar, né? Ou quando se deita na maca para eu fazer o alinhamento dos chakras, que é o que é a primeira etapa de um tratamento de cromoterapia, essa luz ou essas cores eu vou colocar cada cor no seu chakra correspondente. Então, por exemplo, nós não temos as 7 cores, o violeta, o azul índigo, o azul claro, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, cada cor desta vai entrar por um chakra específico, ou por uma boca específica que come luz, né? Então, chakra são bocas que comem luz. Então, eu vou começar pelo chakra que fica aqui no alto da cabeça. Aí você faz esse desenho aqui. Claro que se você sabe desenhar melhor do que eu, vai ficar muito mais bonito o seu desenho, né? Então, aqui, ó, tem o chakra coronário. Olha, o seu paciente, ele precisa saber que a cromoterapia, ela vai atuar no físico e no emocional. Eu sempre faço questão de dizer no físico, no emocional e no espiritual também, tá? Porque nós já chegamos neste nível, né, em que as pessoas já reconhecem que nós temos um espírito, né? Então, a cromoterapia, ela atua nos 3 níveis do ser. E olha que lindo, é isso que você precisa explicar para o seu paciente, porque só essa explicação já acalma, já transmite segurança para a pessoa. Então você vai falar, olha, você tem aqui no alto da sua cabeça, né, no chakra coronário, que é o chakra da coroa, uma abertura, né? Mas essa abertura, olhando assim, você enxerga? Não enxerga, porque está no corpo sutil. Assim como as cores, você não está enxergando, mas elas estão aqui. Por quê? Porque tudo não é energia. A diferença é na frequência vibratória desse objeto. Então, por exemplo, esta caneta é energia, só que ela está numa frequência vibratória tão baixa que eu consigo ver. Mas se eu aumentar a frequência vibratória dos átomos que compõem essa caneta, ela vai ficar invisível. Então, as cores, elas têm frequências altas, então elas entram em sintonia ou em ressonância com uma parte nossa que tem uma frequência mais alta. Então, a cor violeta, por exemplo, ela vai entrar pelo chakra coronário, né? Essa cor violeta tem uma frequência bem mais alta do que a frequência do vermelho. Por quê? Porque os fótons que compõem este raio, eles vibram tão rápido que denuncia a frequência do violeta. Então, a diferença entre uma cor e outra é a frequência vibratória daquele raio. Então, vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, vamos lá. O coronário, né, é o chakra no alto da cabeça, por onde entra a cor violeta. Violeta, roxo, lilás, tá? Bom, você vai explicar para o seu paciente que as cores, elas interferem, né, de forma positiva no físico, no emocional, no mental, no espiritual. Então, você tá vendo que você tem físico, tá aqui, você põe a mão na coroa, no chakra coronário. Você enxerga a cor violeta, você pega um papel violeta, olha, essa cor violeta tem uma vibração correspondente
ao movimento desse chakra. Então, eles, por afinidade, a luz vai entrar nele e vai atuar no corpo físico. Mas como assim? Acontece que os chakras, eles estão colocados no nosso corpo. Quando Deus, né, o Criador, nos fez, ele fez os chakras em pontos estratégicos. Então, por exemplo, o coronário, ele está aqui, ó, no alto da cabeça, né? E esse chakra tem uma ligação direta com uma glândula, né? Então, coronário, cor violeta, a glândula é a glândula pineal. A glândula pineal, ela produz hormônio para que a gente tenha sono. Então, olha só, olha, o chakra está ligado em uma região do cérebro em que tem uma glândula que produz hormônio para estimular o nosso sono, né? Então, vou por aqui, ó, estimula o sono. Que hormônio que é? Melatonina. Anotaram aí? Gente, eu estou fazendo de forma resumida, né? Porque você vai explicar resumidamente também para o seu paciente, para ele entender como que as cores funcionam. Então, quer dizer que se esse chakra, por algum motivo, ficar estagnado ou ele reduzir o ritmo em que ele deveria funcionar, eu vou ter problema relacionado a essa região? Sim, porque você não vai receber a cor, né, que trabalha essa região do corpo, que tem ligação com essa glândula. Claro que a pessoa vai começar a entrar em algum tipo de desequilíbrio. Bom, violeta, pineal, sono, melatonina. Aqui, logo abaixo do coronário, eu tenho um outro aqui entre as... Eu vou fazer de vermelho, vou fazer um de cada cor para não ficar muito junto. Vou fazer um preto e um vermelho, que eu só tenho o pincel preto e o pincel vermelho. Mas já vai dar diferença na tonalidade, vai ficar mais fácil de ver. Então aqui agora eu tenho outro chakra. Outra boquinha que come luz. Só que essa boquinha aqui, ela vai comer a luz ou raio azul marinho ou azul índigo, tá? Que é a mesma coisa. Então aqui eu tenho chakra frontal. A cor é o azul índigo. Índigo. Bom, sempre ligado ao chakra, eu vou ter um grupo de nervos que a gente chama de plexo, vou ter uma glândula e vou ter os órgãos correspondentes àquela região. Então, aqui no chakra frontal, eu vou ter a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que produz hormônio também. Por exemplo, a prolactina, que é o hormônio da amamentação, e ela também controla todas as outras glândulas, então é muito importante. Vou pôr aqui prolactina. A cor, eu tô falando físico, né? Vamos falar do emocional. A cor violeta, no emocional, pela vibração dela, ela tem uma vibração tão alta que ela consegue transmutar sentimentos negativos em positivo. Então, aquele sentimento de raiva, de rancor, de ódio, você transmuta com o raio violeta. Então, se eu tô com raiva, tô com rancor, tô com ódio, eu vou ter insônia. Se eu fecho esse chakra aqui tá fechado, porque eu não tô conseguindo transmutar aquele sentimento, eu vou ter insônia, eu não vou dormir direito, eu não vou conseguir perdoar ou me perdoar. A partir do momento que eu vou fazer uma cromoterapia, que eu alinho os meus chakras, que eu começo a receber
esse raio na intensidade e no ritmo natural, como o Pai Eterno criou, eu vou ter capacidade de me perdoar, de perdoar o próximo, de transmutar aquele sentimento. Então eu vou perdoar, vou ficar mais leve, vou dormir melhor, né? Essa glândula pineal aqui, a ciência já comprova que ela tem uma ligação muito grande com tudo que está na invisibilidade, né? Tanto que os estudiosos que estudam os fenômenos mediúnicos dizem, né, que os fenômenos mediúnicos ou a mediunidade, ela é orgânica, porque toda energia extrafísica, quando se aproxima de um corpo físico, ela se liga na glândula pineal. Então, sabe quando você fala assim, nossa, parece que eu vi um vulto passar? Ou você fala assim, parece que eu senti um arrepio? Esta percepção, quem te dá é a glândula pineal. Por isso que todas as pessoas têm. E isso não tem a ver com religião, isso é orgânico. Tem glândula pineal? Tem percepção de outras energias no ambiente, ou às vezes até longe do ambiente. Então essa glândula, ela está sendo muito estudada, né? Porque ela tem uma ligação direta, né? Quando você está fazendo uma oração, uma meditação, quando você está vibrando por algo muito bom, a gente aciona essa glândula pineal. Então, olha como é importante a gente manter o chakra coronário aberto, né? Até para uma questão moral, porque tudo que está ligado à ascensão do nosso espírito, da nossa moral, está completamente ligada ao chakra coronário, porque ele recebe a mais alta frequência vibratória, né? Bom, conforme a gente vai descendo aqui no corpo, vocês vão ver que a frequência vibratória da cor diminui. Ela é muito importante também, mas você vai diminuindo a frequência vibratória. Bom, agora nós vamos aqui, vou trocar, vou pôr o preto, nós vamos para um outro chakra. Ah, não, mas antes vamos falar aqui do frontal, né, no emocional. Então aqui a gente já viu o físico e o emocional, ou espiritual. Agora o frontal. No físico, né, o chakra frontal tem uma ligação direta com a glândula hipófise, né, que controla todas as outras glândulas, enfim. Mas, no emocional, o que o chakra frontal faz? Ele absorve o raio índigo, azul índigo, e o raio azul índigo trabalha no nosso emocional nas questões da lealdade. Então, quando eu quero ser leal comigo mesma, com os outros, com Deus, ou seja, o sentimento de lealdade, ele é estimulado em nós pelo Pai através do raio azul. Então, nós não podemos abrir mão de nenhuma dessas cores. Você pode até ter preferência por uma cor ou por outra, você fala para o seu paciente. Mas no tratamento nós vamos utilizar todas as cores. Depois a preferência no dia a dia, ela tem a ver também com a personalidade, com as crenças, enfim. Mas no tratamento de cromoterapia a gente usa todas as cores, né? As 7 boquinhas vão trabalhar, cada uma vai receber na intensidade ideal. Qual é a intensidade ideal? É aquela que o Pai determinou, né? No meu curso, nos protocolos, eu coloco o tempo de permanência, porque é como você vai comer uma maçã, né? O alimento você come pela boca, do corpo físico, mas você não vai ficar comendo o dia inteiro, tem uma dose de comida, né? Diária. Então, quando a gente vai aplicar luz, a gente também tem uma dose, quando você está fazendo a cromoterapia. E lá nos protocolos eu coloquei o tempo certinho para você ter segurança, tá? Bom, então agora vamos falar do chakra laríngeo.
Ó. O chakra laríngeo, como o nome já diz, está aqui na região da laringe, né? E ele... Laríngeo. Ó, gente, realmente 1 hora é pouco, porque eu tô resumindo para que vocês consigam explicar isso para os pacientes de vocês. Então, é a cor laranja, perdão, azul claro. Está ligado à tireoide, né? A glândula que está ligada aqui é a glândula tireoide. Tireoide. Bom, a glândula tireoide, ela produz hormônio para o metabolismo, que seria o T3, T4. Muito importante, esses hormônios entram em quase todas as vias metabólicas, tanto que tem pessoas que têm uma disfunção de tireoide, tem hipertiroidismo, hipotiroidismo, e aí elas engordam ou elas emagrecem. Então, olha como é importante a gente estar com esse chakra funcionando, girando no ritmo certo, na velocidade ideal para ele. E no emocional, a cor azul claro que entra pelo chakra laríngeo, ela nos permite, nos dá energia para que a gente se comunique. Por isso que normalmente, né, falando um pouquinho agora de doença psicossomática, as pessoas que têm problemas na tireoide são pessoas que têm dificuldade para falar, né? Então, muitas vezes elas não conseguem se expressar, elas se sentem injustiçadas e não conseguem reagir, né? E essa energia fica parada aqui porque não está usando o chakra, a energia do chakra, para se explicar, para se abrir, para se desabafar, né? Então, acaba somatizando problemas aí na tireoide. Então, quando nós precisamos nos comunicar, nós usamos o azul claro, essa frequência para falar, né? E essa frequência, o azul claro, é a mesma frequência, né? A mesma cor que estimula a paciência. Então, muitas vezes a pessoa tem energia para falar, mas ela não tem a paciência, ela não consegue. Então, ela prefere engolir, porque se ela for falar, ela pode causar alguma confusão. Quando você alinha todos os chakras, você consegue, né? Falar o que precisa, com calma, com tranquilidade, né? Você entra naquele processo que hoje estão chamando de comunicação não agressiva. Você fala o que precisa falar, você expõe aquilo que é importante para você, né? Com tranquilidade, mas para isso você tem que estar recebendo, né? A energia, o raio no chakra laríngeo. Então você vai explicar para o seu paciente. Você vai atender pessoas que têm problema de tireoide e quando você for alinhar os chakras, normalmente essas pessoas, esse chakra está fechado. Então elas não estão conseguindo se expressar corretamente. Aí somatiza, né? No desequilíbrio da produção de hormônio. Claro, envolve muito mais questões, né? Mas a parte que nós tratamos com a cromoterapia, complementando o tratamento médico, é exatamente isso que eu estou explicando, tá? Bom, depois a gente vem para um outro chakra, tão importante quanto os outros, que é o chakra, vou até fazer um coração aqui, ó, que é o chakra cardíaco, né? Bom, o chakra cardíaco, ele emite a cor verde, ele tem ligação com o coração, claro, toda essa região, né? Assim como os outros chakras. Então, por exemplo, o chakra laríngeo, que emite a cor azul claro, que está aqui na região da glândula tireoide, ela também vai tratar a garganta,
o tubo digestivo, né? Pulmão, tem os órgãos referentes. A região frontal, né, o chakra frontal, vai tratar os olhos, o nariz, o ouvido, né? E assim por diante. Cada região onde estão os chakras, você tem ali os nervos, você tem as glândulas e os órgãos correspondentes àquela região. Aí o cardíaco aqui você tem o verde, a cor verde, que vai irradiar pelo coração, e a glândula que nós temos aqui é o timo. Então, o chakra cardíaco tem uma ligação direta com o timo, que é uma glândula que está... o timo é uma glândula responsável por amadurecer um tipo de célula de defesa. Então, nós temos os leucócitos, que são as células de defesa, né? De uma forma geral. E nós temos os linfócitos T, eu vou pôr aqui linfócito T. Linfócito T. Que são células de defesa que elas são amadurecidas dentro do timo. Elas são produzidas nos gânglios linfáticos e na medula. Mas aí elas vêm aqui para o timo para amadurecer. Esses linfócitos T são células que nos defendem de vírus, bactérias, fungos. Então, olha que importante, né? Esta região aqui, cardíaca, ela tem uma ligação direta com o sistema imunológico. Então, o timo é uma glândula que quando a gente nasce, até mais ou menos você completar 12 anos, ela chega a medir até 7 centímetros. Depois, conforme você vai envelhecendo, ela vai reduzindo, então a imunidade vai caindo. Claro que continua amadurecendo esses linfócitos, mas a imunidade cai. Então, quando você alinha os chakras, você estimula essa região, né? Estimula esse timo a aumentar as defesas. Então, é muito, muito importante. Experimenta até você fazer aí em casa mesmo, você coloca a mão nessa região, né? Faz um movimento circular sentido horário, você vai ver que dá um relaxamento, uma satisfação, uma coisa muito boa, porque você estimula o seu sistema imunológico. Então, o coração aqui tem os órgãos aqui referentes, né? Então, o sistema circulatório, né? O próprio coração, a parte respiratória, né? Uma parte do pulmão, você também trata quando você coloca o verde no chakra cardíaco. Bom, descendo, né? Agora nós vamos para um outro chakra, que é o chakra esplênico ou plexo solar. Esplênico, por onde entra a cor amarela, amarelo, que é um raio, né? Amarelo, né? Aqui nós temos o fígado. O fígado, ele é uma glândula e é um órgão, né? Então, ele produz a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar, que também fica nessa região. Vesícula biliar. Né? E essa bile, o que ela faz? Ela vai pegar aquela gordura, os carboidratos, as proteínas que a gente come, transformar em nutrientes e energia. Então, olha como é importante também esse raio amarelo entrando por esse chakra para dar como a gente fala, dar um grau nesse fígado para ele cumprir a função dele. E aqui também nessa região a gente tem o baço. O baço também produz célula de defesa. Como nós não vamos acreditar na cromoterapia, não é? Não existe coincidência quando a gente está falando a respeito das criações divinas. Deus não erra, ele não se equivoca, não existe coincidência na natureza, né?
Então, a gente fala que o amarelo, no físico, ele purifica o sangue, né? O fígado é um órgão de purificar energia, ele aguenta energias pesadas, ele transmuta, né? Então, olha só, o amarelo, né, o raio amarelo, ele estimula a memória positiva. No núcleo de todas as células tem uma memória, que é como se fosse o carimbo de Jesus. É meu filho, nasceu para ser feliz. Então, o raio amarelo estimula essa memória positiva. E aí, além dele estimular a memória positiva, ele te dá clareza de ideias, discernimento, raciocínio, né? E purifica o sangue, né? Purifica o organismo de uma forma geral. Então, é o grande purificador. Bom, agora vamos trocar aqui e vamos para um outro chácara, que é o chácara gástrico. Que ele vibra na frequência da cor laranja. Ele está aqui na região do estômago, né? E a glândula que está ligada ao chácara gástrico é o pâncreas. Que produz insulina, que é o hormônio que regula o açúcar no sangue, né? Insulina. Aqui também, nessa região, nós temos uma outra glândula que são as glândulas que ficam em cima dos rins. As glândulas, peraí, eu vou lembrar. Suprarrenais. Pensei no amarelo, lembrei na hora. Suprarrenais. Essa glândula aqui, suprarrenais, ela produz o cortisol, que é um hormônio que vai denunciar o seu nível de estresse. Então, é muito importante. Cortisol. Ainda mais nessa pandemia, né? Alguém aqui falou isso. Cortisol. Tá? Insulina. Tá. Bom, na parte emocional, aqui nessa região, né? Nós temos a região do umbigo. Então, nós trocamos energia com os outros através desse chácara gástrico. Por isso que muitas vezes a pessoa fica nervosa, ela fala que está com dor na boca do estômago, né? Então, esse chácara tem uma ligação direta com a troca de energia. Quando você chega perto de uma pessoa, muitas vezes você não se sente bem, é por esse chácara que você está trocando energia. Aliás, pela região do umbigo, né? A criança já troca, já é nutrida pela mãe, né? Pela região umbilical. Então, é uma região que nós trocamos energia. E trocamos energia boa também. Às vezes você chega perto de alguém e você sente uma coisa boa, né? Então, esse chácara, né? E claro, aqui você tem o estômago, né? Você tem o pâncreas, você tem as suprarrenais. Esses órgãos todos, eles são energizados, tratados através desse raio, do raio laranja. É muito importante. Para eles se movimentarem, para ter a ação mecânica dos órgãos vitais, eu preciso da cor laranja. Então, a cor laranja estimula o mecanismo de todos os órgãos vitais. Só que vai entrar aqui pelo chácara umbilical ou chácara gástrico, tá? Depois, a gente tem o chácara genésico
como o nome já diz, vem de gênese, né? De início, né? Genésico. Com a cor vermelho, né? Aqui, a glândula suprarrenal, ela também, o chácara genésico, ele também tem ligação com a suprarrenal, tanto gástrico quanto genésico. Então, aqui, suprarrenal, testículo, que são as glândulas que produzem hormônio masculino, produz testosterona, né? Agora aqui, tá alcançando os ovários que produzem hormônio feminino. Os ovários. Bom, a energia que entra pelo chácara genésico, ela vibra na cor vermelho. Então as pessoas falam, ai, vermelho é uma cor quente. E o violeta que está aqui em cima é uma cor fria. E é verdade mesmo. Por quê? A vibração do vermelho, ela é mais baixa, né? Então, o raio, ele é mais comprido, só que a vibração dele é mais baixa. Então, ele vibra, né? Os fótons que compõem esse raio, eles vibram numa intensidade menor do que a vibração que os fótons estão vibrando no raio violeta. Então, vamos imaginar dois ventiladores. O ventilador que emite a cor vermelho, que seria o chácara genésico, girando numa intensidade bem menor, numa velocidade bem menor que o chácara coronário. Qual vai estar mais geladinho? O chácara coronário está vibrando aqui bem rápido, bem rápido. E o vermelho mais ou menos. Então, se você colocar as mãos na frente do ventilador, você vai sentir a cor vermelha mais quente, a cor violeta mais fria. E isso nós podemos fazer um teste, você pode fazer um teste aí. Se você colocar a mão mais ou menos a uns 15 centímetros do chácara, você sente a temperatura dele. Então, o chácara genésico, o chácara gástrico e o esplênico, eles têm as cores chamadas cores quentes por causa da velocidade da frequência vibratória desse raio. Esse campo eletromagnético tem uma vibração menor, então quando você põe a mão, você sente no centro da sua mão, porque nós temos nervos sensoriais na palma da mão, no corpo inteiro, mas na palma da mão nós temos os nervos sensoriais, que você sente a diferença de temperatura, né? Vocês vão ver lá que na aula eu ensino a fazer o alinhamento dos chakras com o pêndulo, mas na falta de um pêndulo, se você colocar a mão e prestar atenção, você vai ver que se esses chakras estiverem abertos, girando na intensidade ideal, eles têm uma temperatura morna, quente. O chácara cardíaco, ele tem uma temperatura morna, porque ele está no meio. Temos 3 chakras inferiores e 3 superiores. O coronário, o frontal e o laríngeo, eles têm uma temperatura mais fria. Você põe a mão, parece que tem alguém assoprando aqui no centro da sua mão. Uma temperaturazinha friazinha, um ventinho frio, quando eles estão abertos e funcionando. Bom, o chácara genésico, então ele vai movimentar o meu aparelho locomotor. Então ele vai movimentar, ele vai nutrir, energizar o meu aparelho muscular, o meu sistema ósseo, né? Então, eu vou ter vontade de caminhar, e ele também está ligado ao intestino, por isso que muitas vezes a gente fala, eu preciso caminhar para o meu intestino funcionar, porque a energia que faz você querer viver, que faz com que você diga para as suas células, eu quero viver, eu quero me movimentar, ela entra através do chácara genésico.
e o chakra genésico emite a frequência do vermelho. Então, nós precisamos de todas essas frequências. Porque vamos começar agora, nós viemos de cima para baixo, agora vamos de baixo para cima. Eu preciso levantar de manhã, então você vai falar para o seu paciente, olha por que o senhor ou a senhora precisa alinhar os chakras e receber o tratamento. Porque a cor vermelha ela é importante para você acordar, para você caminhar, para você viver. Como o chakra genésico, o nome já diz genésico, vem de Gênese, essa energia a gente usa para criar e para procriar. Então, para ter uma relação sexual, você vai usar essa energia. Se você não quer ter relação sexual, você usa essa energia para outra coisa, desde que seja algo bom. Ah, eu vou pintar um quadro, eu vou pintar casa, eu vou distribuir alimento, eu vou ter uma atividade em que eu vou precisar me movimentar para fazer algo bom. Saiba que para você realizar esse trabalho lindo aí que você faz, você usa a energia que entra por essa boquinha de luz aqui, o chakra genésico. Tá? Então, beleza. Você está recebendo, está funcionando esse chakra, você está vivendo, fazendo suas atividades. Aí, esse chakra, ele gira, ele vibra numa intensidade, é a intensidade mais baixa de todos os chakras. Aumentando a vibração, você vai ter o laranja, que é uma vibração um pouquinho mais alta que o vermelho, que já é uma vibração em que você se prepara para trocar energia com o próximo. Esse raio vai fazer os seus órgãos todos funcionarem de forma harmônica, né? Ele leva energia mecânica para tudo isso aqui funcionar, todos os órgãos. Aí você subindo um pouquinho mais, vamos lá para o chakra esplênico, por onde entra a cor amarela, a frequência dele de vibração é mais alta que o laranja. O que ele vai fazer? Vai fazer você lembrar que você está no mundo para ser feliz, para contribuir com a felicidade do outro. Vai te dar discernimento, né? Para você poder usar toda essa energia aqui com clareza, com equilíbrio, sabendo o que você está fazendo, contribuindo com o próximo. Depois, vamos aqui para o chakra cardíaco, por onde entra o raio verde, que tem a vibração mais alta ainda que o amarelo. Aqui no chakra cardíaco, eu vou absorver o verde, que tem a frequência da autoestima, da fé, da esperança e do amor. Por isso que a gente fala assim, eu amo tanto você e põe a mão no peito. Ninguém fala assim, eu amo tanto você e põe a mão na cabeça. Eu nunca vi ninguém fazer isso. A gente põe a mão no coração. Por que será? Sabe por quê? Porque o amarelo estimula a sua memória para você lembrar que você ama com a energia do coração. Não é com o coração órgão, mas com a energia que entra pelo chakra cardíaco, né? Então, nós precisamos muito de todas essas cores na intensidade ideal. Por isso que conforme eu vou aumentando a necessidade, o chakra ele vai aumentando de tamanho e de velocidade. Então esse chakra cardíaco ele é maior que os outros e ele gira numa intensidade mais alta para receber o verde, para que eu ame as pessoas, para que eu me ame, né? Jesus não falou amai o próximo como a ti mesmo? E a gente não fala Sagrado Coração de Jesus? Imagina o chakra de Jesus, não dá nem para imaginar, né? Porque ninguém amou a humanidade mais do que ele. Então, e ele veio ensinar isso para nós. Então, esse chakra recebe o raio verde, que estimula muito a nossa capacidade de amar. Amar a si mesmo, amar o próximo. Então, o verde é a cor da esperança, é a cor da fé, do autocontrole, da autoestima. Olha como é importante. Será que é por isso que a cor que mais tem na natureza é o verde? Deus não erra e não existe coincidência. Então, por isso que nós temos muito verde na natureza, né? Aí nós vamos subir aqui, ó, e vamos para o chakra laríngeo,
que tem uma frequência ainda mais alta do que esse aqui. Por que que nós temos que ter esse chakra? Nós precisamos nos comunicar e falar sobre coisas bonitas, sobre a nossa consciência de elevação. Você, através do seu aparelho, através da voz, você pode entrar em harmonia com as pessoas. Quando você fala com sinceridade, quando você é verdadeiro nas suas palavras, e quando você fala com calma, você consegue se fazer compreender. Por isso que o chakra laríngeo, que emite uma vibração, que é para ajudar a falar, ele também emite a vibração da paciência. Então, a frequência do azul claro é para acalmar, para te dar paciência. Paciência é a ciência da paz, né? Então, você vai conseguir se expressar, vai conseguir usar esse aparelho para ser verdadeiro, né? E como é que você vai ser verdadeiro? Lembrando, né? Através da cor amarela, que você vê ao mundo para ser feliz, que nós não somos melhores e nem piores que ninguém, nós somos, né? Bom, depois vem o chakra frontal. A vibração do chakra frontal, que estimula a minha lealdade, olha, lealdade para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa frequência faz com que eu perceba que o outro existe e que ele é tão importante quanto eu. Nós somos um. Que tudo que é importante para a minha felicidade também é importante para a felicidade do outro. Então essa frequência, ela é uma frequência que aumenta muito o nosso nível de consciência a respeito do próximo. Então se você vai tratar um paciente aí que está brigando com a família, e aí ele está muito briguento, daí ele tem úlcera, aí ele está com gastrite, você vai falar, olha, você não está usando a energia da lealdade. Como assim da lealdade? Você não quer ser feliz? A pessoa fala, quero. Então, usa a frequência vibratória para você equalizar toda a sua energia para você denunciar esse desejo de ser feliz. Né? Quem quer ser feliz não fica brigando com os outros. Vai usar essa energia que vai entrar pelo chakra frontal para ser leal, né? Eu vou ser leal com Deus, comigo e com o próximo. Né? O que é amar a Deus? É reconhecer que nós somos criaturas, né, divinas, e que tudo que existe, que Ele criou, vai estimular a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, eu vou ficar em paz comigo e com todos, através da lealdade. Olha que bonito! Depois vem o chakra coronário, que tem uma frequência mais alta ainda, né? Que é onde eu tenho o maior nível de consciência. Eu não estou falando em níveis de consciência ainda, tá? Esse nível de consciência trazido pela cor violeta é aquela consciência em que eu sinto a presença de Deus em mim. E se eu sinto a presença de Deus em mim, eu consigo enxergar a presença de Deus no meu irmão. Quando eu falei que eu não estou falando dos níveis de consciência, é porque eu estou mostrando esse corpo denso, que é o corpo físico. Mas nós temos, na verdade, 7 corpos sutis que estão no campo da invisibilidade, né? Que fica para um outro dia essa explicação. Mas, aqui, voltando para o nosso físico, voltando para os chakras, esse chakra, essa boquinha que come luz, que a gente chama de chakra coronário, ela absorve da natureza esse alimento que o Pai criou
para que a gente aumente o nosso nível de percepção sobre a presença dele em tudo e em todos. Então, quando a gente está com esses chakras todo alinhado, nós temos disposição para viver, para fazer as atividades, nós temos equilíbrio para conviver com as pessoas e conosco mesmo, e nós temos uma visão de que Deus está em todas as coisas. Eu acho que foi segunda-feira retrasada que eu fiz uma live explicando como a energia se movimenta dentro do átomo, né? Que é a menor partícula que nos compõe, porque tudo que está no micro está no macro, né? E aí, dá uma olhadinha lá antes que saia do ar, para que vocês consigam compreender um pouco melhor essa questão de nível energético. Bom, isso aqui, gente, é um resumo, né? Mas dá um print, depois você pode voltar e faz copia numa folha para que você explique para o seu paciente, que ele vai entender, né? Que essas cores têm uma ligação direta com todos os nossos órgãos e todo o nosso sistema emocional.